Setembro finalmente chegou e neste vídeo eu vou mostrar 3 fundos imobiliários de tijolo que ainda estão sendo negociados com desconto e que são assim uma boa opção de investimento para esse mês. Porém, sempre lembro pessoal, isso não quer dizer que você tem que sair investindo neles de qualquer jeito. Estude, analise. O que é bom para você talvez não seja bom para mim e assim por diante. Então, sempre antes de você decidir ou não investir em um fundo, estude bem sobre ele para ver os pontos negativos e positivos e dessa maneira você fazer assim uma boa escolha. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like aí e seu comentário que ajuda bastante. E peço para que você assista o vídeo até o final, que é uma maneira de você ajudar no crescimento. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O primeiro ativo é o RBRL11. Atualmente está sendo negociado a R$ 89,78. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 8,52%. E tirando como referência os últimos 12 meses por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 7,65. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse fundo, você teria recebido em dividendos o valor R$ 7,65. Tirando como referência também os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização aqui de aproximadamente 7%. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte, que o seu valor patrimonial por cota, esse é o preço que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 105,15. Mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a praticamente R$ 90. Então ele está assim bem abaixo do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu P sobre VP, ele está aqui com 0,85. Então ele está com desconto de 15%. Ele tem um patrimônio atual de R$ 703 milhões, conta com um pouco mais de 8 milhões em caixa, ele tem aqui um pouco mais de 12 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de R$ 580 mil. E seu último dividendo anunciado foi aqui de 65 centavos por cada cota, que correspondeu a um rendimento de 0,67%. Ele anunciou aqui no dia 7, então provavelmente esse mês de setembro ele vai anunciar no 5º dia útil do mês. E 10 dias úteis depois, ele realiza assim o seu pagamento. Vindo aqui agora no relatório gerencial, pessoal, desse fundo, vamos entender um pouquinho melhor sobre ele. Podemos ver que atualmente ele tem aqui 5 ativos, então ele tem 5 galpões logísticos. Podemos ver que no momento ele tem aqui 5 ativos, então ele tem 5 galpões logísticos. Podemos ver também que ele tem aqui a vacância financeira totalmente zero e a sua vacância física está aqui de 7%. Então 7% dos seus imóveis atualmente estão desocupados. Algumas informações importantes sobre esse fundo, primeiramente, a maioria dos seus imóveis estão localizados lá no estado de Minas Gerais, 59%, e o restante no estado de São Paulo. Além disso, 100% dos seus contratos são contratos típicos. Contratos típicos são aqueles contratos com uma duração menor, geralmente aí com 3 anos no máximo. Então, pessoalmente, no meu caso, eu não gosto de contratos típicos, já que são contratos com uma duração menor. Aí vai de cada investidor. Tendo como referência aqui seu índice de reajuste, podemos ver que a maioria dos seus contratos é reajustado usando o índice IPCA em 86% dos seus contratos. E no restante, 14%, é usado o índice IGPM. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte, que a maioria dos seus contratos, 75%, vão vencer a partir do ano de 2026 em diante. E mais embaixo aqui nós podemos ver os meses de reajuste dos seus aluguéis. Nesse mês de setembro aqui haverá um reajuste de aproximadamente 17%. Mais um pouquinho aqui embaixo nós podemos ver com respeito à evolução da vacância física e financeira, né? Podemos ver que nesse mês de julho, esse mês anterior, ele vinha aqui com uma vacância praticamente zero e a sua vacância subiu para 7%. Automaticamente a sua vacância física subindo, ele também vai gerar uma vacância financeira um pouco maior. Aqui também nós podemos ver o nome dos seus imóveis e a localização de cada um deles. E mais embaixo aqui nós podemos ver o setor de atuação dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui o setor de e-commerce e aqui ao lado nós podemos ver o nome dos seus principais inquilinos, se destacando aqui o Mercado Livre, que é responsável por aproximadamente aqui 36% de ocupação dos seus imóveis atuais. O segundo fundo, pessoal, que eu quero mostrar aqui para vocês é o XPIN11. Ele é um fundo que tem imóveis industriais. Então ele atualmente está sendo negociado aqui a R$ 83,24.
Seu dividend yield está de 9,29%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, no acumulado, ele pagou aqui R$ 7,75. E tirando como referência também os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização aqui de 2%. Descendo mais um pouquinho, nós podemos ver o seguinte, que o seu preço justo, pelo menos o que poderíamos considerar como seu preço justo, é o R$ 103,57, mas como vimos aqui em cima está sendo negociada a R$ 83,24, então uma diferença aí de aproximadamente R$ 20. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, ele está de 0,81. Isso quer dizer que o XPIN11 no momento está com desconto de 19%. Ele tem um patrimônio aqui de 740 milhões de reais, conta com um pouco mais de 18 milhões em caixa e tem um pouco mais de 44 mil investidores. Além disso, sua liquidez média diária está próxima aqui de R$ 400 mil. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu último rendimento pago foi de 65 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,78%. Ele também anuncia aqui no quinto dia útil de cada mês. Então, se você se interessar por esse fundo, tanto por esse como pelo anterior, e quiser ainda investir nele e receber dividendos, ainda há tempo de você investir. Vindo aqui agora, ele é um fundo que tem como sua gestora a XP Vista. Ele tem aqui uma taxa de administração que pode variar entre o 0,75% até 0,60%. Ele não cobra aqui taxa de performance. Aqui podemos ver que atualmente 96% do seu patrimônio está investido nos imóveis que atualmente ele tem. Ele conta aqui também com alguns fundos imobiliários que ele investe, que corresponde a 1,7% do seu patrimônio. E ele tem aqui 2% na renda fixa. Além disso, podemos ver aqui que 85% dos seus contratos são contratos típicos, como eu já mencionei, contratos com uma duração menor. E 14,8% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, geralmente aí 4 anos para cima. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver alguns dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui algumas empresas até conhecidas, como por exemplo a Polishop, a Smart, a Centauro, entre outras. É sempre bom, pessoal, a gente também saber quem são os inquilinos desses imóveis. Por exemplo, a Polishop está passando por uma situação financeira muito difícil. Então é sempre bom nós sabermos quais são os inquilinos de um fundo antes de investir nele. E aqui nós podemos ver o setor de atuação dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui empresas do setor de comércio varejista, empresas do setor de automotivo e empresas do setor de tecnologia e alimento. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que a maioria dos seus contratos são reajustados usando o índice IPCA, 64%, e o restante, 36%, é usado o índice IGPM. Além disso, podemos ver aqui com respeito ao reajuste dos seus aluguéis, os meses que são reajustados. Nesse mês de setembro, haverá 11% de reajuste. E aqui também podemos notar que 89% dos seus contratos vão vencer a partir do ano aqui de 2025 em diante. Então aí há pouco tempo de duração dos seus contratos relativamente. Outro ponto a se levar em consideração aqui também é a sua evolução da vacância física dos últimos 12 meses. Vacância física, para quem não sabe, é a porcentagem dos imóveis que estão desocupados, que estão vagos. E podemos ver aqui que a sua vacância, a sua desocupação tem diminuído, o que é um ponto bastante positivo. Em agosto de 2023 estava de 16,3% e agora em julho de 2023 foi para 12,5%. Então ele conseguiu assim diminuir a sua vacância física. Quanto mais ele diminui, melhor, porque a sua receita vai ser maior, né? Já que ele vai ter assim mais espaços alugados. E aqui no final vocês podem conferir cada um dos imóveis que atualmente o XPIN11 ele tem. Como eu mencionei, são imóveis industriais, não são imóveis logísticos, é diferente. E o último fundo, pessoal, é o CXAG11. Ele é um fundo de agências bancárias, no caso, destinado aí para a Caixa Econômica. Atualmente, o seu valor está de R$ 83,30, com dividend yield de 11%. Além disso, nos últimos 12 meses, ele pagou o valor aqui de R$ 9,19 por cada cota. E tirando como referência os últimos 12 meses, ele está com uma valorização aqui de quase 5%. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que poderíamos considerar como seu preço justo, é R$ 115,55. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 83,30, então bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP no momento está de 0,72, então ele está com desconto assim de 28%. Seu patrimônio atual é de 241 milhões de reais, ele tem aqui 820 mil em caixa, conta com um pouco mais de 11 mil cotistas, chegando próximo aí aos 12 mil. E tem uma liquidez média diária de 126 mil reais, então sua liquidez é relativamente baixa.
Tome cuidado com isso. Seu último dividendo anunciado foi ontem, dia 31/8. Ele anunciou aqui 71 centavos por cada cota que ele irá pagar aqui no dia 19/9. Esse pagamento corresponderá a um rendimento de 0,84%. Vindo aqui agora no seu último relatório gerencial, podemos ver que seu gestor é a RB Capital. Atualmente ele tem aqui uma taxa de administração de 0,58%, uma boa taxa. Ele não cobra aqui taxa de performance. Além disso, pessoal, um ponto a se considerar é que esse fundo ele tem a gestão aqui passiva. Gestão passiva é diferente da maioria dos fundos atualmente que estão de gestão ativa. Se você não sabe o que é gestão passiva e gestão ativa, eu vou deixar aqui na descrição mencionando qual é a principal diferença entre esses dois tipos de gestão, beleza? Geralmente, fundos que têm a gestão passiva, o seu relatório gerencial é muito simples, eles não passam assim muitas informações, então fica meio difícil você fazer uma análise mais criteriosa. Porém, podemos ter aqui alguns fatos sobre esse fundo. Primeiramente, podemos ver, como eu já mencionei, ele é um fundo de agências bancárias. Então, ele tem imóveis que ele aluga para a Caixa Econômica. Atualmente, ele tem aqui 11 imóveis alugados para a Caixa lá no estado do Rio Grande do Sul. Ele tem aqui 8 no estado de Minas Gerais. Descendo mais um pouquinho aqui, tem 6 no estado de São Paulo, 7 no Rio de Janeiro. E se somarmos, então, vai dar aqui 32 imóveis que atualmente ele tem, e que soma uma área total de 56 mil metros quadrados. Voltando aqui no site Estados Invest, se vocês passarem aqui, ó, vocês podem ver o nome de cada um dos imóveis que atualmente ele tem e a localização. E um ponto interessante é que nenhum deles atualmente tem vacância. Todos os imóveis que esse fundo ele tem atualmente estão alugados, o que é um ponto positivo. Podemos ver aqui também que o indexador dos seus contratos, no caso qual o índice usado para poder fazer o reajuste anual, ele usa aqui o IPCA e o IGPM, porém ele não mostra aqui qual a porcentagem de cada um deles. Um ponto interessante que eu achei desse fundo aqui é com respeito ao seu demonstrativo de resultado, tendo como referência aqui o mês de julho de 2023, pode-se ver que ele recebeu aqui o aluguel total de 1,6 milhões de reais. Ele distribuiu aqui aproximadamente 1,4 milhões de reais. Então é como se ele tivesse gerado aqui uma receita de 79 centavos por cada cota e ele distribuiu 71 centavos por cada cota. Então nota-se que ele conseguiu gerar uma receita bem superior ao valor que ele realmente distribuiu. Então esse é um ponto positivo porque mostra que o fundo tem conseguido se sustentar gerando assim uma receita bem maior do que ele realmente tem distribuído aos seus cotistas. Isso abre assim uma possibilidade para maiores dividendos no futuro, né? Ele poder assim aumentar o valor que ele tem pago. Então, pessoal, esses são aí os 3 fundos de tijolo que eu gostaria de mostrar para vocês. São fundos interessantes, porém cada um deles tem seus pontos positivos e negativos. Cabe a você aí procurar se aprofundar, entender um pouquinho melhor sobre cada um deles para ver se vale realmente a pena investir. Agora, o estudo fica totalmente aí a seu critério, para você poder se aprofundar. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Depois deixa aí o que é que vocês acharam desses fundos. Vale realmente a pena investir ou não? Deixa aí a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.